Vocês vão estar com os slides e vai dar para ter uma noção. Apaga a luz pra gente, por favor. Valeu demais, obrigado. Pessoas, não é porque apagou a luz vocês podem dormir não, hein? Só para constar. Então, hoje nós vamos avançar em termos do nosso conteúdo, né? Hoje nós vamos para eleição e representação. Aí, né, eu escolhi não me delongar sobre o currículo dos autores, né? Os dois autores e a autora, eles são grandes referências na área de ciência política, né? Bernard Manin, o Adam Tversky e a Susan Stokes, eles são cientistas políticos. O Tversky, eu não sei se ele é estadunidense, tenho lá minha dúvida, né? Mas até onde eu sei, o Manin, mas a Stokes, eles são. Se eu não me engano, o Tversky, eu não sei se pelo sobrenome, né? Ele é algo como polonês, né? Depois eu preciso pesquisar. Mas todos eles são cientistas políticos renomados. Desses três, o Tversky é o meu terror, que ele é um dos peritos em política comparada, né? Então a gente vai ter que estudar, assim, quando você está dentro da ciência política mesmo, a perspectiva comparativa a partir dele, e ele é um autor extremamente complexo e arrojado, né? Esse livro, no qual esse artigo constava, né, se chama Democracia, Prestação de Contas, né, que é uma das áreas mais importantes dentro da ciência política, né, principalmente da ciência política estadunidense, e a questão da representação. Mas aqui também entra, né, junto com a representação, a questão eleitoral. Né? Então nós estamos falando sobre um escopo de abordagem no qual eles são, né, grande referência. Essa obra deles é uma grande referência. Né? O Bernard Manin, por exemplo, ele é um dos autores, né, mais referenciados quando a gente fala sobre a contabilidade, né, que é a prestação de contas que os governos, né, que se faz, né, do sistema político à sociedade. Né? Inclusive, é um dos pontos que aparece ao longo desse texto. Né? E todos os três claramente teóricos ali da democracia. Quando a gente lê esse texto, né, pelo menos na parte inicial, a gente fica com aquela impressão muito grande deles estarem falando com base na perspectiva da teoria da escolha racional. Né? A perspectiva da escolha racional é um dos pontos, né, trazidos por um dos cientistas políticos ali, que são pais da ciência política moderna, que é o Robert Dahl. Deixa eu ver. Não, Anthony Dawes. Né? Robert Dahl, ele vai falar sobre a poliarquia. O Anthony Dawes, né? E ele vai justamente trabalhar com essa perspectiva. Ele vai pegar de empréstimo ali do Weber, né, da perspectiva weberiana, e ele vai, de certa forma, também tentar racionalizar o comportamento dos agentes, né, tanto dos políticos como, né, da população, entendendo que eles são agentes racionais, que eles tomam decisões com base em cálculos, né, e que eles, então, têm uma certa racionalidade e uma compreensão do sistema político para tomar decisões. Então, em alguns momentos ali, o texto ele flerta muito com essa perspectiva, mas por vezes, é claro, né, ele vai chegar e criticar essa mesma questão. Porque dentro da questão da accountability está também, né, a questão de você passar informações sobre o sistema eleitoral, né, sobre as próprias atividades parlamentares, né, dentre outras ali. Ou seja, a população acaba então tendo acesso a informações ali para justamente formular suas opiniões, preferências, dentre outras coisas. A perspectiva da escolha racional, ela é bastante ampla, né? E em alguns momentos aqui, inclusive quando eles falam sobre os políticos e o comportamento deles dentro dos partidos, né, flerta muito com o Anthony Dawes, né? Porque o Dawes ele vai colocar que os políticos eles vão buscar três coisas, né? Eles vão buscar o prestígio, né, que os cargos políticos oferecem, vão buscar o poder, né, e justamente essa possibilidade, né, de exercer o poder, de interferir no poder, de impor ali suas pautas e ideologias e preferências também, como também, né, eles estão buscando dinheiro, e é por isso que eles vão se engajar em ficar ali, né, se reelegendo.
isso faz bastante lógica, né? Só que quando a gente olha, e mesmo no texto aqui traz, né, os políticos eles podem se desviar dessas questões, em determinados momentos ali de uma forma positiva, em outros de uma forma negativa, né? E esse texto ele vai focar bastante na questão da representação, né, de como ela é construída e de críticas que se faz à representação formal que ela vai acontecer por políticos e por partidos, né? Esse texto aqui ele traz justamente essa questão que acaba sendo interessante, né? Que é de incluir a questão da participação dos partidos na conformação do próprio processo de representação, né? Então, o Anthony Downs ele foca muito nos eleitores e nos parlamentares, né? E é claro que uma série de críticas é possível, né? Nem todo comportamento político, eleitoral, mesmo que as pessoas se informem, ele é racional, né? E, ao mesmo tempo, a obra do Anthony Downs ela é bastante ampla, ele vai falar sobre uma série de coisas e eu acho que se a gente for detalhar, né, a aula vai ser só sobre Downs, muita coisa, né? Uma coisa que é importante vocês saberem é que tanto o Downs como o Schumpeter, né, eles são economistas. E aí eles são dois dos pais da ciência política, mas eles são economistas, né? O Schumpeter ele é ligado ao minimalismo da política, né? Ele vai entender que, no fim das contas, a democracia se resume ao voto, né? E nisso as pessoas podem dar ou retirar apoio aos seus candidatos. Ele vai entender que as lideranças políticas, né, os candidatos, eles são pessoas que, em tese, eles estariam, pelo menos em termos de liderança, em termos de até mesmo intelecto, acima das massas, e eles teriam um certo magnetismo, né, para atrair para si justamente esse apoio eleitoral, né? E é aí então que de fato ocorreria a representação do povo, né? O povo daria ou retiraria apoio a esses líderes que de certa forma teriam uma tendência a serem líderes, né? A serem pessoas notórias ali, é por isso que elas estão na política. E isso, né, entre outras coisas, leva também o Schumpeter a não só ser classificado como um dos minimalistas, né, da ciência política, como também um dos elitistas. Né? Por quê? Por quê? Porque no fim das contas, primeiro, ele vai restringir a democracia à questão do voto. E a democracia está num escopo muito mais amplo do que isso, né? Segundo, ele vai entender as pessoas como totalmente desqualificadas e ao mesmo tempo irracionais, e elas então não estariam aptas, né, tanto a participar como a intervir na política, né? Então, o elitismo democrático ele justamente vai focar nas figuras políticas ali e vai afastar a própria questão social. A própria existência dos movimentos sociais e a forma como eles impactam na política, né, já é uma crítica direta e prática, né, visualizada na realidade, a essa forma de participação proposta, né? A gente colocar o Brasil, que principalmente depois da redemocratização, foi um laboratório democrático aberto até hoje, né? Nós ainda testamos muitas questões sobre a democracia, né? Inclusive o texto da Tajiba, está na nossa mente, ele vai falar justamente sobre inovações democráticas, né? Então o Brasil, eu não sei se eu poderia dizer que mais do que os Estados Unidos, que a nossa democracia é bem jovem, né? Mas eu diria que com muita intensidade e sem deixar a desejar a muitas nações desenvolvidas com democracias consolidadas, né, é um cenário no qual acontecem muitas inovações democráticas, né? Então o mundo também tem a aprender com a nossa democracia, né? Mas também, né, podem criticar às vezes porque tá difícil, né, gente? Aí, de certa forma, o Anthony Downs ele também é ligado ao elitismo, né? Até porque ele vai focar nessa questão de que os grupos que estão no poder querem se perpetuar no poder e que por mais que a população tenha uma certa racionalidade, acaba ficando restrito também a forma como as pessoas vão formular suas preferências ali e expressar elas em relação ao voto, né? E eles são economistas, né? Eles vão aplicar muitas questões ali que vão, dentre outras coisas, também não discutir a subjetividade dos sujeitos, né? Mas eu acho particularmente o Downs
mais interessante do que o Schumpeter. E o que eles dois têm em comum, inclusive com Hans Kelsen e com o Robert Down, né? O Anthony Downs, o Joseph Schumpeter, o Robert Downs e o Kelsen, né? Eu esqueci, eu acabei falando do Kelsen e esqueci. Vocês sabem como é que fica a minha memória, né? Sempre ouvi. Hans Kelsen, né? Que é justamente aquele que é um dos fundadores ali da perspectiva do direito enquanto disciplina acadêmica. É Hans Kelsen mesmo? Não sei qual é. Basicamente, todos eles vão trabalhar a partir do procedimentalismo. Eles vão procedimentalismo democrático. Inclusive, eu tenho um artigo publicado sobre isso em um evento que eu apresentei lá na Unesp. Eu desenvolvi ele para uma disciplina do mestrado. Ou seja, né, tem muita coisa melhorada nesse artigo. Então, eu acho que eu vou lançar o 2.0, mandar para alguma revista, né, e aí tudo novo de novo, né? Procedimentalismo procedimentalismo democrático é basicamente, né, eles estudarem formas sobre as quais a democracia acontece, ela se desenvolve, né, sobre o que são os critérios ali para que se seja uma democracia, né? Alguns com critérios mínimos, como é o caso do Schumpeter, né? Outros com critérios mais arrojados, como é o caso do Robert Down, né? E alguns com critérios mais formais, como é o caso do Hans Kelsen, né? É Hans Kelsen mesmo. Também temos ali, né, o modelo racionalista, que é o do Dawes, né? Todos eles são, então, procedimentalistas, porque eles vão estar tentando ali criar modos para entender como as democracias, de fato, elas funcionam, como é que acontece a participação popular, como é que se acontece a formação de líderes e por aí vai. Aí eu acho que é importante também, por mais que ele seja o mais batido e o que eu falo toda hora, né, contar um pouquinho sobre o Robert Down. Ele vai entender que nós temos, então, esforços para se atingir democracias que são o que ele chama de poliarquias, né? Nós somos uma poliarquia. Uma ideia de que nós ainda não somos uma democracia plena e madura. Então, nós carecemos de alguns aspectos democráticos ali e eles vão passar pela liberdade de informação e constituição das mídias, né? O processo de associação política, né? Ao mesmo tempo que essa associação política não é só a partidos, mas isso faz parte também do jogo democrático, né? Que as pessoas poderem se candidatar, né? A cargos eletivos, como também eleger, né, as lideranças, né? A formação livre ali dos partidos políticos, né? De uma forma saudável à democracia, dentre outros critérios ali que, para ele, vão fazer com que nós precisemos, né, desses aspectos para, de fato, nos democratizarmos, né? E eles vão colocar que, no fim das contas, hoje não existe uma democracia, só poliarquias. A outra coisa que ele vai trazer também, né, é a questão das liberdades individuais, né? Ele vai trabalhar muito essa questão da nossa democracia econômica. Na verdade, é a poliarquia. Esse ali, ele começa. Ele começa justamente a falar sobre essas questões, mas aí ele vai desembocar nos critérios para a democracia. Inclusive, depois do estudo sobre qualidade da democracia, eu vou puxar esses critérios do Down. Pode falar. Não. É que o início do prefácio da democracia econômica, ele vai falar sobre liberdade. Isso. Essa questão econômica, ele não coloca como... O Robert Down também é economista? Até onde eu sei, ele é politólogo mesmo. Até onde eu sei, ele é politólogo mesmo. O Anthony Downs é economista. E o Schumpeter também. Entendi. E aí, justamente isso. Ele vai trazer uma série de critérios ali para que as pessoas também desfrutem de uma série de direitos, né, dentro das democracias. E a ideia de democracia, principalmente a ideia liberal de democracia, é justamente um império da lei, né, dentro do constitucionalismo. Então, as pessoas têm deveres, mas elas também têm direitos. Isso tudo deve ser garantido ali, né, de certa forma, pelo Estado. Só que ele vai avançar principalmente com base na questão eleitoral, né. E aí, desses autores que eu destaquei, a gente percebe um pouquinho mais do Anthony Downs na fala dos autores, né.
esse texto ele foi traduzido pelo Philip Dutch. Não fui atrás do currículo do Philip Dutch. Foi publicado na revista Lua Nova, com autorização principalmente do Tchaikovsky, E esse primeiro capítulo, então, ele vai justamente tratar da questão da representação, E o que se discute aqui? O que é o gancho que eles vão puxar aqui, No fim das contas, o que conecta a democracia e representação? Essa questão de que, em tese, os governos que são eleitos, eles devem representar a população e, justamente, a formação desses governos em uma democracia é que vai fazer, de fato, que a representação popular aconteça. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa representação ela vai ser feita a partir do momento que as pessoas vão escolher lideranças para representar os seus interesses. E isso, de fato, é que vai fazer com que a representação democrática aconteça. Ou seja, nós estamos falando sobre um sistema de democracia que ele é o predominante atual, no qual as pessoas delegam delegam autoridade, a algumas pessoas para as representar, e elas acabam, então, principalmente as do Legislativo e do Executivo Nacional, ou mesmo estadual, fazendo uma representação social de forma geral. E, pelo menos isso em tese, gente? Isso está na teoria. Na prática, a gente sabe que não é bem assim, Alguém aqui votou no Gustavo Gaia? De estar querendo calar o presidente? Então, se votaram, repensem, para as próximas eleições. E aí, gente, quando a gente vai olhar a questão da representação, quando a gente olha pela ótica do mandato, a ideia que nos vem é de que, no fim das contas, a gente está pensando naquilo que a gente poderia chamar de boas políticas, ou seja, políticas socialmente desejáveis para o bem-estar social, para o desenvolvimento social, ou mesmo figuras políticas que eles vão encabeçar esses tipos de política. Isso a gente vê principalmente em lideranças que elas têm um alto grau agregado ali, de representação em torno de si. A ala reacionária, por exemplo, eles elegeram na figura do Bolsonaro, essa pessoa, por mais que para nós seja uma pessoa nefasta, e torcemos para que seja preso logo, mas viram nele um representante de seus interesses, inclusive de interesses que boa parte deles são frustrações sociais. Então ele teve um amplo apoio, principalmente da classe média e de grupos ali que são autoritários, que são violentos, que são contra o direito das mulheres, LGBTQIA+, pessoas negras, indígenas, dentre outras. Então, dentro desse cenário de ascensão conservadora que a gente tem falado nas últimas aulas, o Bolsonaro ele capitalizou essa parcela da população. Do outro lado, por mais que controversamente e também não de uma forma unitária, o Lula é um líder que é tido como representante das pautas progressistas. Embora tenhamos várias críticas possíveis de se fazer, já que o aceno neoliberal tem sido muito forte, mas até então nada novo sobre o sol, já que a natureza do PT já faz um bom tempo é de centro-esquerda. Essa parcela de centro flerta muito com a questão do mercado. Nós temos uma máxima dentro da ciência política de que governos não são governos de ruptura, mas sim de continuidade. Nós temos mudanças também na própria dinâmica da democracia brasileira, mas ao mesmo tempo é um governo que de fato ele é comprometido com políticas sociais. Não me mata do coração não, fecha a porta, pelo amor de Deus. Pois é, eu tenho toque, gente. Não sei explicar esse toque com porta aberta. Mas faz tempo que eu vejo que eu tenho ele. Eu acho que é porque lá na UNB, lá venta demais, E ela fica bem acima do lago, do Paranoá. E aí, do nada, a gente está lá, a porta. Daí vocês já viram, E aí, eu sei lá, acho que isso me traumatizou com portas. E eu, sei lá, eu vou sempre sentar perto da porta lá, vou fazer o controle da porta e é sobre isso. Mas tá, cada doido com a sua mania. Então, gente, do ponto de vista do mandato, nós temos esses dois pontos aqui. Seleção de boas políticas ou de políticos que representem determinados tipos de
de políticas, principalmente essas voltadas ao bem-estar social. A outra, tipo assim, no fim das contas, ainda esse assunto ainda se esgotou. Então, é porque, gente, eu não levo tudo que está nos slides, é slide demais. E eu vou enviar para vocês também. Né? Assim que eu formalizar eles, enviarei para vocês. E aí, o que pelo ponto de vista do mandato que os políticos e partidos vão fazer? Como eu disse para vocês, os partidos aparecem bastante aqui, né? Eles vão ter pautas, né? Eles vão fazer propostas diversas ali, né? Sobre políticas específicas de repercussão pública, né? Eita! Pode conversar, vai para Não, só comentando dos textos que você tem, vai disponibilizar. Vou disponibilizar, inclusive era para eu ter feito isso essa semana, mas na hora que eu acho que eu vou descansar, um artigo novo. Inclusive por isso que eu não dormi hoje. Para variar. Ainda bem que eu tenho essa maldição barra bênção, né, do sono invertido. Mas hoje à tarde não contem comigo para nada. É sobre isso. E aí, gente, basicamente, as alas partidárias ali, ou mesmo coligações, porque a gente tem que pensar também a partir da nossa realidade, juntamente com seus parlamentares ali, ou pessoas que estão pleiteando cargos públicos, eles vão ter propostas diversas, enquanto eles estiverem tentando justamente se eleger ou se reeleger. Né? Isso aqui vai afetar o dia a dia das pessoas, porque são políticas, boa parte delas políticas públicas, né, voltadas justamente à questão do bem-estar social, né, e à cidadania. E é aqui então, né, que as pessoas elas vão de fato se atentar, né, a essas propostas, pelo menos deveriam, né, porque no fim das contas aqui a gente acaba vendo que em determinados momentos se pressupõe uma certa racionalidade dos agentes, né, dos cidadãos e cidadãs, não como agentes passivos, mas como participantes da formação da política, e ao mesmo tempo, né, essas propostas, as quais as pessoas julgarem ali em formato de maioria, né, ou em formato proporcional, que é o nosso legislativo proporcional, que de fato vão ser eleitas, né? E a gente também pode pensar na eleição como uma forma de se eleger políticas, né? E aí, quando tal parlamentar ou tal parlamentar representam essas políticas, as pessoas votam neles, né? Por exemplo, aqui em Goiânia, nós temos uma candidata que vai concorrer e ela representa o progressismo no Estado, né? Ao mesmo tempo que nós temos outros candidatos aí, de alas principalmente reacionárias, que de certa forma representam a continuidade, né, das políticas conservadoras do Estado, né? Temos um pastor aí que ele vai concorrer, mas a gente sabe a destinação, né? Esse eu não quero classificar não, porque essa raiva logo de manhã, né, gente? Não, vamos nos poupar, né? Sempre que puderem nos poupar, nos poupem. E aí então, gente, uma vez que esses parlamentares são eleitos, eles vão formar o governo, né? E ao formar o governo, eles vão perseguir, na medida do possível, e pelo menos em tese, né? Pelo menos é o que deveria ser, né? E uma vez que essas pessoas estão também representando seus partidos, elas vão de fato executar as políticas públicas. E aí que ao longo do texto a gente vai ver que nem sempre essas políticas que são executadas são aquelas pelas quais essas pessoas foram eleitas, né? E elas estão lá. E é por isso que esses desvios podem ser positivos ou negativos e vão trazer custos políticos a esses parlamentares, né? E aqui então, o que se tem de ideia como eleições? É que elas vão ser um cenário como, de fato, uma assembleia, né? E é ali que, de fato, vai se montar a questão da representação. Uma assembleia direta, no caso, né? Isso, de certa forma, vai remeter à democracia grega e tudo mais, mas a gente sabe que não é bem por aí, né? Porque, muitas vezes, até mesmo as pessoas que nós votamos nelas, elas não estão nos representando, né? Eu, por exemplo, não sou um desses votantes, mas quem vota no Charles Manson, por exemplo, né, e se elege sempre, definitivamente, eu não sei se essas pessoas são representadas quando ele vota contra saúde, educação e qualquer pauta social que aparece ali, né?
A não ser que essas pessoas, né, que boa parte delas são da minha região aqui, que é a Noroeste, né, estejam satisfeitas com pessoas que dependam, né, políticas sociais, políticas públicas. Mas é isso, né, gente? E aqui nós vamos geralmente ter um grupo ali que de fato eles vão vencer as eleições porque eles vão formar maioria. E é aqui que de certa forma também se cria a questão da governabilidade, né? E aí, justamente essas pessoas que são eleitas é que de certa forma vão ditar o ritmo das políticas a serem implementadas, né? E aí, os governos eles vão perceber aquilo que se chama então de mandato. Mandato é o período que eles estão ali no poder e que eles podem exercer o poder e tomar as decisões. E aí, quem vai tomar isso? Né? O grupo que venceu, né? E esse grupo geralmente vai encampar uma série de políticas ali que eles acham que sejam as ideais. Aí, né, esse foi o primeiro ponto e esse é o ponto de vista a partir do mandato. Né? Agora, o segundo ponto, ele vem através da questão da accountability, né, que é a prestação de contas. Eu não vou ficar falando em inglês aqui não, né? Isso aqui é coisa do humano, né? Principalmente. Mas o Tchaikovsky, mas a Stokes também trabalha com a questão da accountability. Né? Então, o livro deles é sobre isso, uma parte. E aí, esse segundo ponto aqui, nós justamente vamos ter aquele momento no qual a gente pode responsabilizar, né, os governos pelas ações que eles já tomaram, né, principalmente enquanto pessoas ali que estão prometendo, né, tomar determinadas iniciativas e fazer a representação das pessoas com base em propostas políticas tais e tais. Né? E aí, é aquele momento, então, no qual as pessoas elas vão observar. Aqui no Brasil a gente não observa muito não, né? Que passou as eleições, a gente só vai pensar nisso 2 anos depois, né? Primeiro numa proporção nacional, depois numa proporção local, né? Que são as eleições municipais. Inclusive são as mais importantes para nós, né? Aquelas que nos afetam diretamente. E aí, esse texto também estamos falando sobre pessoas ali que são dos Estados Unidos, né? A democracia estadunidense, realmente ela tem esse perfil de pessoas mais atuantes ali em termos políticos, ela é mais politizada, o ativismo político lá historicamente foi mais forte do que aqui, né? Por mais que a gente teve um movimento muito forte, né, de resistência à ditadura, à redemocratização, e a gente sabe que também os Estados Unidos é mil maravilhas, né? Mas isso tem mudado ao longo do tempo também. Quem vai falar sobre isso é o Robert Putnam, né? O Putnam ele vai falar sobre a formação do capital social, né? E o capital social ele tem sido prejudicado pela virtualização da participação democrática. Hoje em dia, né, por exemplo, as pessoas vão participar dos movimentos sociais, e principalmente lá nos Estados Unidos, assinando aquelas mailing lists, né, fazendo contribuições e doações de forma remota. Elas não vão mais às ruas, né, quebrar tudo. Não é quebrar tudo, né? Se quiser pode, mas a ideia é de se ir para as ruas manifestar, né? Então isso diminuiu bastante ao longo do tempo, né? Tem que ter um evento muito cataclismático para que as pessoas tornem a fazer isso. Aqui no Brasil a gente teve, né, uma ameaça muito grande aos direitos reprodutivos das mulheres, né? Então isso, depois de muito tempo, o gigante que acordou em 2013 deveria ter permanecido dormindo, né? Mas ele reacordou dessa vez por um motivo sério, e aí a gente não, né? Quem foi lá, né? Fala assim, a sociedade brasileira botou uma pressão no Congresso, né? Em específico, um tal de Lira, né? Uma linha para hidratar as cordas vocais, hoje. Tá dando uma vermelhada, né? Aí ele viu que a sociedade em si não está satisfeita e esse ano são anos de eleições, né? Esse ano é um ano que os cálculos políticos eles têm que ser precisos. Inclusive é algo que ao longo desse texto o Manan, o Tchaikovsky e a Stokes vão estar ali discutindo, né, sobre as consequências da tomada de determinadas decisões, de determinadas políticas e principalmente, né, de se romper com sua base eleitoral ali, né? Porque no fim das contas, esses cidadãos aqui, né, eles esperam alguma coisa desses políticos, né?
Porque em maior ou menor grau a gente acaba acompanhando essas pessoas, porque nós somos bombardeados por eles a todo tempo. Ao mesmo tempo, eles são eleitos e pretendem permanecer eleitos porque eles justamente têm um nicho específico ao qual eles se dedicam, né? E aí, voltando à questão do Putin, ele vai dizer que cada vez mais as pessoas estão participando de ativismos virtuais, né? Por exemplo, a gente já não faz uma mega manifestação contra abusos ali em relação aos nossos direitos, né? Por exemplo, em 2019, nós até fizemos alguma coisa, né? Eu estava lá no olho do furacão, no meu primeiro doutorado, né? Já adoecendo ali, cortes de verba aqui e acolá, e a gente com manifestação direta na UNB, na esplanada, corte de verba aqui, corte de verba ali, recolhimento de bolsa, né? Sai aquele latino lá, que eu nem lembro de qual país que é a peça, eu acho que é Colômbia, sei lá. E aí entra o Weintraub e é só ladeira abaixo, e isso o transtorno de ansiedade é generalizado. Obrigado, Bolsonaro. Que ódio, gente. Tipo assim, esse homem me fez adoecer de várias formas, viu? E aí, por isso que hoje eu sou esse doidinho de raiva aqui, né? E aí, tô torcendo pela prisão dele, né? Assim, eu quero melhor pra ele, porque eu acho que prisão é melhor que guilhotina, não é? Só uma pergunta, um ponto de vista, em cima de um panorama do movimento que eu estou acompanhando faz um tempo, que, tipo, essa digitalização dos ativismos sociais e a falta de, por exemplo, uma ação direta nas ruas, não seria, tipo, parte de uma descrença popular com as instituições, visto que não adianta a pressão social que se faça nas ruas e afins, o fato do poder estar concentrado na mão de elite faz com que, bem, não seja ouvido. O movimento que eu estou usando como panorama aqui, professor, é o VAT, é o Vida Além do Trabalho, para acabar com a escala 6x1, que bem, digitalmente tomou uma proporção muito grande, não era esperado tomar as proporções que tomou, afinal, digitalmente. Porém, não foi para as ruas até agora. Até agora não teve uma movimentação nas ruas. E se teve foi, não me informei, não chegou, por exemplo, em mim, entendeu? Mero funcionário do açaí. Fora da virtualidade ainda está muito lixado. Está muito lixado. Sim, mas não seria, tipo, pelo menos usando esse movimento como exemplo, não seria uma descrença popular com basicamente uma reivindicação dos seus direitos dentro do sistema político que a gente vive, dentro do sistema democrático, e que um descontentamento popular com uma falha na democracia e afins, e com uma desilusão com a própria democracia em si. Não sei se eu estou conseguindo ser conciso na minha fala. Foi muito claro, inclusive. Eu te diria o seguinte, também, porque no fim das contas, esse desinteresse pela política, ele está na base de uma série de críticas que nós temos, crises, na verdade, que nós temos. Essa própria crise da democracia é forjada com base nisso. E aí, a gente vai ver isso também como uma questão de projeto. Porque nós não temos uma educação política e boa parte das nações também não tem. Né? Eu nem sei se nos Estados Unidos eles chegam a ter, mas provavelmente tem, porque por mais que não seja o melhor sistema educacional do mundo, eles ainda têm algumas áreas ali que eles avançam, né? Tipo economia doméstica, imagino que eles vão entender um pouco sobre política dos Estados Unidos, política global, e nós não temos, né, nenhuma formação para a gente entender as instituições, para a gente entender a própria Constituição e as leis, né, ou seja, direitos e deveres. Nós não temos uma formação para entender a própria questão da administração. Nesse ponto aqui eu vou colocar, não julguem, né, não torço o nariz, porque eu não estou falando pela ótica neoliberal, mas uma ideia de empreendedorismo, né, porque aqui no Brasil, né, como a gente tem um problema seríssimo de capitalismo tardio, né, e de uma superexploração do nosso exército industrial de reserva, né, a gente vai ver que muitas pessoas, para se livrar de toda a parte complicada, né, da questão trabalhista, elas vão então empreender. É algo que também nos últimos anos tomou uma proporção muito grande, e essas pessoas, ao mesmo tempo que elas querem empreender, né, elas não sabem como lidar com a burocracia, né, por isso que elas também precisam entender a legislação, elas não conseguem lidar com as instituições, ao
ao mesmo tempo que vai vir a questão, uma questão contábil aí, né, que é lidar com a questão tributária, financeira, da separação da pessoa física da pessoa jurídica. Então, tipo assim, as pessoas não são preparadas, né, adequadamente para os desafios que estão vindo aí. E aí, lá atrás, o Darcy Ribeiro, papai da UNB, ele vai justamente falar sobre esse processo de crise. A crise na educação não é uma crise, ela é um projeto. E a gente tem visto isso aqui na nossa greve. Nossa greve é uma grande ilustração de que a crise na educação não é uma crise, ela é um projeto. Estamos num governo, né, progressista. Aqui está fazendo vários acentos ao mercado, né, e são acentos neoliberais, sim, né. Gente, quando a gente fala sobre acentos neoliberais, e principalmente eu tenho que parar com isso de soltar os termos, né, e depois vocês ficarem confusos porque vocês estão na parte introdutória, né, a maioria de vocês estão na primeira graduação. Neoliberalismo, eu vou tentar entrar em algumas coisas aqui, mas vão ter apresentações que vão deixar isso mais claro. Neoliberalismo, a gente está falando sobre uma série de políticas, né? Essas políticas, elas muitas vezes, elas vão tentar fazer com que o Estado atue menos na sociedade e que a sociedade se autorregulamente, principalmente através do mercado. Ou seja, a economia, né, a mão invisível da economia, né, lá do Adam Smith, David Ricardo, né, eles vão acreditar que a economia se autorregula e que ela tem uma lógica e que as pessoas elas têm que ter autonomia. Né, o neoliberalismo, eles vão focar na questão dos indivíduos e indivíduas, né, ao invés de focar na questão do coletivo. Né. Outras perspectivas, elas vão focar na questão do coletivo, por exemplo, a comunitarista e outras. Né. Se vocês quiserem ver isso, depois eu, sei lá, dou um jeito de compartilhar a minha monografia para vocês, mas ela é focada principalmente na questão da União Europeia. Né. E hoje em dia que eu faria aquela monografia, hoje em dia eu tenho asco da União Europeia. Comunitarismo, pode ser teoria comunitarista ou comunitarismo. Né. Ela é uma perspectiva que parte do realismo e ela vai focar justamente na questão dos grupos, dos conjuntos, porque a perspectiva do individualismo é neoliberal. E aí, que essa lógica neoliberal, ela sai da economia e passa, né, para dentro da nossa vida. Quem vai falar muito sobre isso é o Pierre Cardot e o Christian Laval. Né? E aí, o neoliberalismo ele é, atualmente, ainda, né, a faceta do capitalismo. Então, o capitalismo ele vai chegando para nós de uma maneira a nos tornar consumidores e, ao mesmo tempo, de nos autorresponsabilizar pelas coisas que acontecem na nossa vida, sendo que, né, a nossa vida é coletiva e ela depende do Estado. Então, o neoliberalismo ele, puxa a ideia do liberalismo de que o Estado ele tem que se afastar o máximo possível das questões sociais, só intervir quando for último caso, ou seja, né, quando a gente entra em crise severa no capitalismo, né, e na economia que definitivamente não sabe se autorregular, né, ou seja, toda hora. E aí, gente, essas políticas neoliberais, elas também vão tentar atacar tudo que é do Estado ali, né, e onde ele consegue intervir. É aí que se privatiza as coisas, né, principalmente a coisa pública. O bem público ele vai passar para o mercado, para ser mal administrado pelo mercado. Né? Ao mesmo tempo, o Estado ele vai deixar de investir em algumas parcelas sociais, o teto de gastos é isso, né? É uma medida de austeridade, é uma medida antipopular, antissocial, né? E ela é voltada justamente a fortalecimento aí do setor financeiro. Então, hoje em dia, o capitalismo ele tem um perfil muito mais financeiro, né, e digital do que anteriormente. E essa digitalização da vida, financiarização da vida, é uma dessas lógicas aí que vai levar, inclusive, a uma certa desarticulação dos movimentos populares, dos movimentos sociais. Né? E essa individualização do neoliberal também é outro aspecto que vai levar a essa desagregação, né, das pessoas em torno das lutas sociais. O melhor exemplo para isso nós passamos aqui, inclusive passamos por ele vergonhosamente, que é a greve. Né? A greve, uma vez que essa greve daqui foi bastante fictícia, gente. Porque assim, não existe greve de escolha individual,
de uma categoria. Uma greve de categoria é uma greve coletiva, né? Então, pessoas que furaram a greve, parabéns pela vergonha que vocês passaram, né? Tipo assim, espero que não vão queimar. Desculpa, não é pra tanto, né? Porque eles não são Bolsonaro, mas é daquele jeito assim, eu espero que vocês adquiram consciência de classe. Porque assim, é uma greve tripla, né? E que sequer se articulou, né, em torno dos 3 grupos em greve, né? E que sucumbiu a um sindicato fascista, porque no fim das contas, o sindicato deve fazer uma representação. O sindicato não é um sindicato de um grupelho de pessoas ali auto-interessadas e ainda sujeito, né, à reitoria que, né, é assim do governo, porque, no fim das contas, a reitoria é do partido do governo. Né? O sindicato pediu bênção, sem a reitora é filiada ao PT. Isso aí, nossa, foi uma festa em 2021, 2022, na hora que o Bolsonaro nomeou ela. Sério. Tipo assim, nossa, então quer dizer que você não vai nomear o pessoal eleito, vai fazer birrinha, vai colocar a terceira mais votada? Então pode botar uma do PT. Eu amei isso. Hoje eu não amo tanto, mas na época eu gostei muito. E aí, gente, em resumo, né, a gente vê que os movimentos sociais eles estão sendo desarticulados por essa individualização e principalmente só um momentinho, por essa individualização, né, da participação dos indivíduos. Ao mesmo tempo, né, que o Estado brasileiro e boa parte das categorias dos movimentos sociais, eles também têm sido desarticulados pelo próprio governo. Né? O governo ele só selou a posição dos sindicatos, né, que historicamente tinham uma força muito grande ali para pressionar, né, o próprio Estado brasileiro e outros grupos, inclusive empresariais ali, a fazerem acenos a políticas sociais. Né? Nesse ponto, então, a gente vai ver que essa crise, né, ela é multidimensional, mas ela vai ter uma parcela da crise da educação, aí, né, que nós não temos uma formação política, vai ter um pouco da questão um pocão, né, eu diria que a maior parcela, do avanço das questões neoliberais, principalmente da individualização das questões coletivas, como também nós temos uma crise, né, no qual as pessoas não querem participar, né, da vida política e elas fazem isso deliberadamente, mas de uma maneira inconsciente. Né? Nós somos formados para não querer participar da política, entendendo a política como um ET, que a gente não quer se meter com ela, sendo que ela é basicamente, vou puxar a brasa pela ótica da ciência política, ela é a atividade mais importante da nossa vida. Né? A política é a atividade mais importante da nossa vida. Pelo menos creio eu, um leigo falando aqui, né, que um problema dentro da política do Brasil, desde a formação da República, é que a política aqui sempre foi negócio, nunca foi exatamente um jogo político. É o quase que o senhor falou que é toda uma desarticulação, é uma contradição que eu observei, se tiver um erro na fala, o senhor corrige, é uma contradição tal quase que é uma desarticulação dos movimentos sociais, é uma articulação para o outro lado, porque ao passo que tem uma extrema, uma hiper individualização do pensamento coletivo, um sujeito que se centra mais e mais nele mesmo, delegando responsabilidades coletivas para a responsabilidade do indivíduo, isso de uma maneira contraditória está formando um movimento um tanto que interessante, que desencamba onde? Né, no tal do primo hardcore do liberal, né, que é o fascismo, que é aquela coisa do individualismo muito forte jogado para o coletivo. E quando você vê uma descrença, um povo que não tem crença na democracia, que não se vê representado nas suas instituições, não se vê no governo mesmo. Pá. Vejo isso muito no meu trabalho. Tipo, o nego que vai reclamar do governo, vai reclamar dos serviços públicos, mas assim, atrasa o vale transporte dele para você ver. E, pá, atrasa o nosso vale transporte para você ver. E, pá, não reconhece o que é dele e o que é deles, né? Digamos assim, do governo, né? E falou da elite, digamos assim, né? E, pá, eu queria um panorama do senhor em torno disso, porque parece que essa hiperindividualização do sujeito,
hiperindividualista, essa coisa de se fechar mesmo, não se vê mais um coletivo, está gerando um movimento um tanto que estranho, né, de gente se unindo e pá, invadindo o Congresso, ficando na porta de quartel, chorando, e às vezes nem isso não, às vezes, sei lá, às vezes só militando na internet, botando foto do Mussolini, Xingando muito o Twitter. Xingando no Twitter, cobrinha ali, pá, não pisa na cobrinha, não pisa em mim, quem entendeu, entendeu, etc, sabe? Tomando leite. Tomando leite, pelo menos, é uma coisa que eu esqueci o cara que cunhou isso, é o devir fácil, que numa sociedade, principalmente tal, no capitalismo tardio, um capitalismo está falhando, com todo respeito aqui, é um termo assim que... Nosso capitalismo é tardio mesmo, Não, inclusive boa parte da nossa bibliografia está trabalhando com isso. Numa social-democracia muito bunda mole, o cidadão médio ele vai querer o quê? Ele não vai querer se unir com outros cidadãos, ele não vai ver o outro como espelho de si, ele vai querer se ver aonde? No topo, ele vai se fechar mais e mais nele. E o devir fácil fala que basicamente o sonho do cidadão médio é ser um fascista, é estar lá em cima, é governar e se fechar mais, ser descrevendo coletivo, é literalmente a construção da política na base da antipolítica. Pelo menos é uma leitura minha, né? De um leigo mesmo aí, sabe? Sua leitura não está definitivamente nada distante da realidade, sua leitura está correta. Uma coisa que eu vou te dizer, e quem vai falar bem sobre isso é o Paulo Freire. Se a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. O Paulo Freire falou isso com toda a categoria, ele fala a partir do marxismo. Ao mesmo tempo, né, a gente esquece uma categoria extremamente importante, que vocês com certeza estão vendo em sociologia, que ela acontece nos dias de hoje de uma maneira muito diferente que um senhor de barba branca, junto com um outro ali que especula-se que poderia ter até o seu boy, mas era o seu financiador e coautor, né, falou com categoria: estamos vivendo uma nova roupagem das lutas de classes. Né? O Marx ele não previu uma classe média nesse formato como nós estamos, né? Ele não conseguia visualizar isso porque na época dele as classes sociais elas eram basicamente a burguesia e o proletariado, né? Só que para nós o buraco é mais embaixo, então nós precisamos justamente de nova oxigenação no próprio campo marxista para fazer essa leitura. O campo marxista, socialista, comunista, né, eles vão trabalhar com essa ideia de coletividade, tanto que boa parte dos movimentos sociais vai ter uma forte inclinação a ser de esquerda, também, né, anarquistas, né? E esses sistemas eles vão justamente trabalhar, né, com essa perspectiva contrária ao mercado. Então, não necessariamente contrário ao mercado, mas assim, que ele minimamente tem que se humanizar e, ao mesmo tempo, também fazer concessões sociais para que o bem-estar social aconteça e não aconteça essa tragédia, né, que é a desigualdade social com super concentração de renda, né, na mão de poucas pessoas. E é aí que a gente vai ver o Antônio Cândido falando, né, que todas as conquistas sociais que foram arrancadas do capitalismo vieram por causa das pressões do socialismo. Então, nada veio de graça. O estado de bem-estar social europeu, né, a própria American Way of Life lá nos Estados Unidos, né, o jeito americano de viver, as nossas políticas desenvolvimentistas aqui, né, e políticas sociais, principalmente o trabalhismo ali do Getúlio, tudo isso veio de mobilizações sociais massivas. Né? Nós estamos vivendo um novo momento. Né? Nós estamos vivendo um momento de realmente expansão dessa desarticulação política das pessoas. Né? Eu trago de volta o Pierre Cardin e o Christian Naval, né? Embora eles sejam neoliberais, estão criticando o neoliberalismo, com suas limitações, claro. Né? Eles vão entender que essa lógica ela vai passar para tudo da nossa vida, né? Essa questão da individualização. E elas vão entrar com muita força dentro dos movimentos sociais. É por isso que hoje, de certa forma, eles têm um certo déficit, uma fraqueza em opor
resistência, né, a esse capitalismo neoliberal, né, que tem guinado, na verdade, para um capitalismo de tipo ultraliberal, que ele é autoritário, que ele flerta com o fascismo. E aí, né, justamente por essa questão também da nossa educação ser da forma como é, nós temos um déficit de formação histórica. O brasileiro não conhece a história do próprio país, não conhece também com qualidade a história do mundo, né? E aí tem muitas pessoas que elas não conseguem também se enxergar, né, dentro dessa perspectiva. É por isso que a gente vai ver negão com suástica tatuada no peito. Né, gente? A gente sabe que aconteceria com uma pessoa negra, acontece, né? Tá nessa história. Aconteceu com pessoas negras ali dentro do nazismo, né? Então, nós vamos ver esse pessoal aqui que já foi enxotado de todas as formas pela Ku Klux Klan, principalmente essas células neonazistas aí do Sul, né? Foram humilhados de todas as formas agora, né? Com essa certa solidariedade, né, entre os movimentos conservadores, principalmente os neofascistas, neonazistas, né, a nível internacional, que eles vão ser aceitos e vão, né, balançando o rabinho. Aí entra a questão do complexo de vira-lata também, né? E aí, gente, nós vamos ter um problema que vai passar todas as esferas da sociedade. Porque, no fim das contas, nós temos elites integristas, né, elites descomprometidas com o desenvolvimento nacional. Aqui o Gessé de Souza vai chamar de elite do Atlântico. Quem vai falar bem sobre essas elites, né, e o não comprometimento dela com o desenvolvimento nacional no Brasil e América Latina é o André Gunder Frank, dentro da perspectiva da teoria da dependência, né? Mas diversos outros autores vão trabalhar com essa mesma perspectiva, né? O próprio Florestan, dentro da Revolução Burguesa no Brasil, ele vai trazer essa questão de que nossas elites, elas são elites atrasadas, elas são elites conservadoras e que, ao mesmo tempo, é por causa delas que o progresso aqui não chega, né? Então, nossa modernização conservadora, né, ela é contraditória, porque, dentre outras coisas, no fim das contas, quem produz essa questão ideologicamente falando e dissemina com a população são as elites. E essas elites, boa parte delas são justamente donos aí das grandes empresas, principalmente as empregadoras, né? A gente vai ver, por exemplo, uma Luísa Trajano, né? Querendo que todo mundo aí faça os seus boletos ali e tudo mais. E ela, enquanto isso, ela é bilionária, né? E aí a gente vai ver também muitas heranças do escravagismo. Nós ainda temos uma mentalidade ainda hoje fincada com muita força no escravismo, né? Então, isso vai ser transplantado para a lógica de mercado. O nosso capitalismo tardio, ele também tem essa função de superexploração, né, humana. E isso já está dentro da lógica neoliberal, e para essa lógica ultraliberal só vai piorar. E é aí que a gente vai ver esse fenômeno chegar a quase todas as formas de trabalho, que é a uberização, né? E aí, para isso, a gente deu o Will Braga e o Ricardo Antunes falando com mais propriedade sobre isso. Uberização é justamente essa ideia, né, de que eu estou. Isso o Flávio Dino criticou esses dias, né? Quem está dirigindo a bicicleta ali com a caixa nas costas não é empreendedor. Não é. Porque no fim das contas, quando a gente tem a ideia de empreendedor, micro, pequeno e médio empreendedor, nós estamos falando sobre pessoas ali que, de fato, elas estão movimentando a economia de uma forma autônoma. Elas têm algum capital, mesmo que pouco, para girar, né? E elas então vão estar ali entrosadas, né? Vão poder usufruir de empréstimos e benefícios ali, de financiamentos, né, para estabelecer uma empresa. Elas vão empregar outras pessoas, né? Então, esse negócio de você estar ali com a bicicleta falando, eu faço o meu horário, não sei o que lá, isso é precarização laboral. As pessoas não têm seguro de vida, né? Elas não têm 13º, elas não têm férias, elas não têm aposentadoria, né, contribuição previdencial, elas não têm, forma nenhuma de proteção social, né, proteção trabalhista, proteção previdenciária. Isso é precarização laboral. A gente usar o termo, né, que precede uberização, né? E aí, empreendedorismo é aquela
pessoa que, por exemplo, montou uma lojinha lá na Feira Rio, né? Ou mesmo como é que chama? No Campeódromo, né, de Campinas, e essa pessoa está ali com de certa forma, uma propriedade, mesmo que seja alugada, mas ela tem ali um fluxo de comércio, né, ela de fato pode fazer o seu horário ali, e ela vai contratar pessoas, e ela vai expandindo o negócio, né, aí estamos falando sobre um negócio formal, né, mesmo pessoas ali, né, que estão fazendo, sei lá, o seu bolo no pote e coisas do tipo, quando elas saem da questão de mera subsistência, elas começam a movimentar de fato a economia, elas também vão entrar numa ótica de empreender, né? Porque no fim das contas elas estão gerando um produto ali, fazendo aquilo ali circular, de repente isso aí pode se tornar uma empresa e coisa do tipo, isso é empreender, né? E essa pessoa pode pagar preferência privada e ela vai ter condições. Agora a pessoa que está ali super explorada, na Uber, no iFood, coisa do tipo, isso não é empreendedorismo jamais, né? Tanto que boa parte das pessoas que estão no iFood, na Uber Moto, né, 99 Moto, elas estão com motos alugadas. Que empreendedorismo é esse? Que a pessoa não tem sequer o controle da sua ferramenta de trabalho. E aí, isso vai para essa lógica política. A lógica política é despolitizar. Né? E isso vem principalmente a partir de uma não formação, né, na educação, além de que isso aqui vai pegar o discurso social. E desde 2008 a gente está na crise severa, uma crise multifacetada. É aí que também a gente começa a ver esse avanço ultraliberal. Né? Aqui no Brasil, saltando em 2013, e aí que surgem grupos reacionários ali, que eles vão capitanear toda a frustração e o ódio do Brasil. E isso passa, inclusive, por nós termos perdido a Copa e tido o 7x1 aqui. Isso, para o Brasil em específico, afeta o ego. Muitas pessoas assim, da ciência política estavam fazendo essa análise informal. Que em 2013, 2014, emocionalmente falando, nós estávamos extremamente vulneráveis. E hoje, tipo assim, chegou o resultado, né? Hoje, boa parte de nós estamos adoecendo mentalmente. Esse adoecimento mental e coletivo vai estar dentro daquilo que o Freud chamou de mal-estar da civilização. Né? E isso é justamente os problemas que o capitalismo vai trazer para nós. Né? Só que isso aí extrapolou muito o que o Freud falou e chegou num nível sem precedentes de adoecimento mental. Né? O Brasil é uma das nações com maiores taxas de suicídio do mundo. Né? E, além disso, nós vamos ver que aqui no Brasil, as pessoas fortemente adoecidas, elas estão se associando a esses grupos, né, ultraconservadores, porque elas, de certa forma, estão sendo acolhidas também. Isso eu trabalho muito com o meu terapeuta, sabe? A pessoa está tendo ali, né, uma crise de esquizofrenia ou uma fase de mania da bipolaridade, e aí ela... Uma síndrome do pânico? Uma síndrome do pânico, nesse caso, não conta. É porque o exemplo que eu vou levar é da divinação nas igrejas evangélicas, neopentecostais. Então a pessoa está, tipo assim, definitivamente fora da realidade em termos mentais. E aí na igreja vai falar, não, isso aí é dom do Espírito Santo. Sim. Sendo que a pessoa, no fim das contas, ela está totalmente fora da casinha. Né? E aí, gente, essas igrejas cresceram vertiginosamente nos últimos tempos. Essa semana mesmo eu tenho meus momentos de lazer também, né? Nem só trabalho. Estava lá no Instagram e aí chegou o vídeo daquela mulher lá que fica falando, não sei o que lá, a substituta vai morrer no lugar da Rafa Kalimann, e não sei o que lá. Depois eu posso mandar esse vídeo para vocês, ele é muito ridículo, mas ele é muito engraçado. Mas você vê claramente que aquela pessoa não tem as faculdades mentais em dia, e ela é ligada a uma religião lá, né? Vocês são sermonistas, não sei o que lá. Chegou na frente dos colégios militares ali, tipo assim, nossa, chegou o povo tudo. Tipo assim, sua prostituta, e não sei o que lá, você vai morrer no lugar de não sei quem. Nossa, gente, é uma coisa insana. E essas pessoas, elas acham que elas estão, tipo assim, são as prometidas, né, e tudo mais. E esse discurso das igrejas neopentecostais, eles são atualmente um discurso extremamente neoliberal. Primeiro, parte da questão da teologia da prosperidade, né, que tem muita força
principalmente a partir dos anos 90, e na atualidade é a teologia da dominação. Teologia da dominação vai falar justamente, tipo assim, olha, nós somos os eleitos e quem não é, né, são nossos inimigos. E esses aí não vão herdar o reino dos céus e coisa do tipo. Você queria falar alguma coisa? Teoria da denominação? Oi? É teoria do quê? Teologia da dominação. Você queria falar alguma coisa? Parece que você está com o dedo levantado? É porque eu nunca sei quem está com o dedo levantado e quem está coçando o nariz. Aí. Seja bem-vindo de volta. É a teoria do quê? Teologia da dominação. Então, atualmente a gente está falando menos sobre a teologia da prosperidade, que ela ainda está aí, né? E falando mais sobre a teologia da dominação. Porque chegou nesse momento que claramente, pelos discursos de pessoas que são ligadas à religião, né, a dominação agora é pela via da política. E ela é perigosa porque ela pode passar essas pautas a lá The Handmaid's Tales, né, a lá a Conto de Aia, para a vida real. A gente visualizou isso aí com a questão do aborto, né? Isso não é uma pauta que deve ser tratada pela ótica da religião. Religião é uma coisa individual, religião não é uma coisa que pode ser levada ao coletivo, né? Esse sim é um ponto que precisa de fato ser individualizado, né? Mas ao mesmo tempo também nós vamos ter uma lógica coletiva ali, eles se organizam coletivamente, mas muitas vezes liderados por aquela figura ali, né? Que de fato é central dentro daquela religião, né? É um pastor, é um padre, né? Outro tipo de liderança religiosa que vai capitanear mentes e corações ali. Então, a gente tem dentro dessa questão da despolitização ou da politização conservadora, né, uma série de vieses. E aí, por isso que a maioria de nós que está no campo democrático, né, no campo progressista, que deve justamente tentar a todo custo, né, fazer essa defesa da democracia, né, a defesa das instituições democráticas. Porque dessa vez nossa luta é direta contra o capitalismo, né? Aquele momento de que o capitalismo e o neoliberalismo estão se divorciando, né? E que o capitalismo quer pegar uma novinha aí, né? Toda fascistinha, toda lampejante, né? Treteira, né? Chamada ultraliberalismo. Ou seja, né? Quer descartar a ex e matar ela e jogar para cima de nós. Mas a ex é brava, né? A ex é brava, falou assim, olha, nós estamos tanto tempo casados para você me descartar, assim, eu vou continuar influente, que eu sou a primeira dama da desgraceira do mundo. Então o neoliberalismo segue firme e forte, lutando, inclusive, contra o tipo ultraliberal. A gente vai visualizar o neoliberalismo com muita força no centro político. O neoliberalismo é a política do centro. Né? É uma política capitalista voltada ao mercado, que tem lá essa questão economicista, ao mesmo tempo, vocês vão ver que um apelo muito forte dos neoliberais a pautas econômicas, principalmente de liberalização, de individualização e coisas do tipo. Né? Aí, esses grupos ultra conservadores, reacionários, né? Pode se chamar de lunáticos também, eles são justamente esse grupo que está dentro do ultraliberalismo. Porque tem sim uma lógica neoliberal muito forte lá dentro, só que ela já não é mais dentro das quatro linhas do jogo democrático. Né? Se é daquela forma que o Levitsky e o Ziblatt estavam denunciando ali, né? É para matar as instituições democráticas e instaurar, né, autocracias, né, que são justamente governos ali no qual o dinheiro manda totalmente, ou mesmo, né, para se instaurar governos que eles sejam altamente autoritários. Então essas lideranças autoritárias vão se utilizar da própria democracia para tentar se manter a todo custo no poder. Vimos isso em 2022. Né? E ao longo de todo o mandato do Bozo, né? O tempo inteiro ele atacando as democracias, colocando as instituições em tensão, principalmente tentando ocasionar guerras políticas entre os poderes. E aí, assim como o Trump também fez a mesma coisa lá nos Estados Unidos, né? E provavelmente vai tornar a fazer,
Né? A não ser que agora ele mude o discurso para, tipo assim, não, vamos pacificar lá atrás, assim, não sei o que lá, ele já tá, parece que deu uma frachadinha no discurso. Mas a gente confia? Vocês confiam no Doritos, no Lano? Eu jamais confiaria naquele homem. Não, pelo amor de Deus. E aí, em resumo, né? O buraco é bem mais embaixo. Outra vez que eu ia falar aqui. Clarice, você queria falar? Passou. Traz aí, Clarice. Você estava falando sobre os teólogos da prosperidade, da dominação, né? Você estava falando. Então, eu estou falando assim, em todos os lugares tem os líderes mais inteligentes que arrebanham o povo. Não é só os teólogos da dominação. Teve aquele líder que arrebanhou o povo com a esperança de eles ir para o céu e subiram no monte e todo mundo suicidou, né? Não sei se você viu falar, que eles subiram de branco no monte, né? E de lá todo mundo despencou do monte porque eles iriam para o céu. Então, não é só na religião protestante que tem a denominação, mas é em toda a loucura do mundo. Isso, mas o que eu estou querendo dizer é que, assim, nós temos visto uma expansão do protestantismo, na verdade, do neopentecostalismo muito forte no país. Tanto que, nos próximos anos, ele provavelmente vai suplantar todas as outras religiões. E ele tem se expandido principalmente em localidades nos quais as pessoas são pobres, né? Tanto que tem alguns... São carentes, olha. Sim. O que faz o ser humano caçar um líder? Não, é a carência. Eu sei porque eu já passei por essa experiência. Um dia eu cacei um guru, porque eu estava muito carente, acabei colocando ele dentro de casa e fazendo uma desgraceira todinha dentro da minha casa. Por quê? Porque a carência leva a pessoa a procurar um apoio. Sim, mas não é só a carência, é a pobreza mesmo. Porque, no fim das contas, o que essas igrejas neopentecostais têm muito forte? É a questão da atuação em áreas onde o Estado falha, né? Onde o Estado é omisso. Ou seja, através de um tipo de filantropia, né, elas acabam chegando nessas pessoas. E, ao mesmo tempo, elas vão ter um discurso ali ultraconservador, com a leitura parcial da questão religiosa. Ou seja, elas agem politicamente, né, de uma maneira diferente que instituições tradicionais agiam, né? E elas têm um grau de penetração maior. Até porque nós estamos falando do país onde as igrejas têm isenção, né? E é claro que o extremismo está em todas as religiões. Não existe religião que não tenha alguma ala extremista, né? Nós estamos falando sobre um fenômeno político e que ele tem, né, no seu cerne ali a questão religiosa. E não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Os Estados Unidos mesmo é uma das nações que estão passando por esse mesmo problema do que nós, né? Como diria o próprio Levitsky, o Ziblatt, né? Esse é um dos pontos da crise, né, da democracia estadunidense. E, além disso, né, nós estamos falando sobre uma influência que eles têm exercido de uma maneira muito forte através da representação política, né? Eles se tornam deputados e deputadas, né, se tornam vereadores, prefeitos e prefeitas, né, se tornam senadores, né? E nos últimos anos a gente viu isso chegar à presidência da República, né? E aí nós não estamos falando apenas da questão religiosa, nós estamos falando sobre o fundamentalismo religioso, né? E aí é por isso que é algo bem mais amplo e vai para além da esfera do individual, porque isso já é um fenômeno coletivo e internacional. É uma coisa interessante, porque a aula de ciência política e religião, Estado, política, é tudo interligado. E pelo menos eu concordo com a Clarice aqui na questão da carência fins, é um panorama que eu venho trazer num debate mesmo, tá? Que eu não creio que a religião tenha que se individualizar. Porque, para mim, o problema atualmente da religião e Estado é justamente essa individualização. Para mim, a religião tinha que se coletivizar. Não estou falando que todo mundo tem que ser religioso ou seguir o cristianismo, não. O panorama que eu trago é o seguinte: você vai olhar para a colonização do Brasil, uma teologia desenvolvida na América Latina,
principalmente dos matutos, tá aqui, dos nordestinos lá do século XVIII, XVII, que desceu do Agreste, foi para o centro, foi para o norte, estabeleceu uma igrejinha aqui, outra ali, não tinha um contato com um capital cultural muito forte de fora, não pegou, por exemplo, uma reforma protestante aqui e ali, uma mudança aqui e ali, desenvolveu o catolicismo na base, desenvolveu o catolicismo tropical mesmo assim, pá. Você vai olhar essas figuras messiânicas, esse messianismo sertanejo é um coletivismo muito forte, é um povo que se junta muito forte em torno de uma comunidade, e você vê figuras religiosas que fazem interpretação da Bíblia totalmente centrada no coletivo, totalmente centrada no social. Por exemplo, você vai olhar em Juazeiro do Norte, Padre Cício, né? Vai ter o Padre Cícero no Juazeiro e afins, você vai ter Antônio Conselheiro em Canudos e afins, e pelo menos creio eu que o problema do fundamentalismo religioso brasileiro atual não é exatamente uma coletivização, e sim uma individualização extrema. Porque eu digo isso, né, porque eu organizo um projeto lá no NH, o Ágora Periférica, e pá, daí lá tem um parceiro nosso, cristão, evangélico e afins. Só que assim, o cristão ele frequenta aqui igreja, ele frequenta uma igrejazinha batista, assim, humildezinha, fundo de quintal, sabe? O pastor mora na igreja, entendeu? O dízimo, nem dá para viver de dízimo ali, mas acolhe qualquer um. Agora, você vai olhar uma Universal, um grande negócio, uma Mundial, uma bola de neve. Pô, tem igreja aí que parece até boate. Entendeu? Pois é. Tem igreja aí que parece até boate, cara. Eu penso, pô, velho, eu que sou ateu, tô querendo ir rezar, cara. Sabe? Eu não, Deus me livre. Não, eu que sou ateu, repeti a catequese 4 vezes, tô querendo voltar a ser crente. Eu tô mais no campo do agnóstico do que o negócio. Eu falo assim, Deus me livre das church da vida. Aí que tá, você olha, pelo menos num panorama mais coletivo, político, há uma coletivização muito grande do evangelho. O que foge mesmo é uma hermenêutica. Quem não souber que é hermenêutica é mais uma interpretação, que vem muito do protestantismo, de você, não estou falando todo protestante, não, vou atacar na e vem muito daquela lógica de Cristo andou com os perseguidos e pá, se uniu, e afins ali, a gente se faz forte, se faz juntos, se faz crentes em Deus e pá, salvos, unidos. Agora vai ter uma hermenêutica que vai falar, olha, é o seguinte, tu não precisa exatamente, você não vai ser salvo na base da coletividade, você não vai ser salvo na base da palavra, da comunhão. A única coisa que basta para você obter a sua salvação é a sua fé individual em Cristo e em você mesmo e na sua prosperidade. Tem fé no Pai que o inimigo cai. Entendeu? Tem fé em ti mesmo, fé em Cristo, basicamente. Não é bem por aí não, né? Tipo assim, quanto você pagaria para entrar no céu? Exato, Também. Mas eles estão vendendo terreno. Mas mesmo É isso assim, que é a teologia da prosperidade. mas mesmo assim, você se fecha em você mesmo, você se fecha em você mesmo, você se fecha em Cristo, você se fecha no próprio, na própria prosperidade, mesmo uma prosperidade coletiva. E eu digo isso mais uma frustração muito grande, assim, de um ambiente cristão muito fodido, pá, muito forte, assim, de ser trancado dentro de igreja evangélica, igreja católica, e pá, e observar, mas de uma forma empírica, um pensamento assim, empírico, jogado assim. Antes de eu te responder, eu vou passar a palavra para o colega, depois para ele, daí depois eu respondo vocês três num bloco só. Essa questão da religião do Estado, né? Isso não tem a ver porque o Estado ele financia a religião de alguma forma, porque, começando pelos feriados, tem feriados funcionários e até tem mais regionais, religiosos, isso aí para mim é uma propaganda muito poderosa. E também tem as isenções, as isenções são parecidas com as vezes que são dadas para a indústria. A indústria também recebe isenções que às vezes é para desenvolver,
isenção é você não ter que pagar, não ser tributado. Na verdade, você não recebe necessariamente, mas tem algumas iniciativas que, de fato, os estados ali acabam financiando iniciativas religiosas. Depois eu vou entrar melhor sobre isso aí. Mas só fazendo a resposta breve. Eu acho que isso aí vem desde o feudalismo até antes, né? Porque o poder do clero era imenso. Mas o que eu ia falar é que além da teologia da... Como é que é o nome? Dominação, existe a teologia da libertação, que é... Sim. E eu queria citar até... Essa é a que nós precisamos e queremos. Eu queria até citar aqui de um livro que eu estava lendo, que se chama, deixa eu até pegar o nome aqui, Fascismo, Filho Dileto da Igreja e do Capital, da Maria Lacerda de Moura. Aí tem um trechinho aqui. Vocês compartilhem essa bibliografia, mandem no grupo. Tem um trechinho aqui pequitinho que eu queria citar. Ó, Cristo é um mito muito alto, não cabe dentro do cristianismo. O cristianismo é anticristão. É a negação absoluta das palavras de doçura e amor de Jesus de Nazaré. O cristianismo, para mim, é a significação mais perfeita de uma civilização voraz de déspotas e escravos. É basicamente. E sobre a teologia da libertação, recomendo que vocês leiam 2 autores. Um é o Leonardo Boff, ele é famoso, né? Acho que boa parte de vocês. Leonardo Boff com 2 Fs. Boff de bofe mesmo. Ele não é tão boff assim, porque ele já é um coroa e já passou da fase de dedição. Então, Oi? Não, eu acho que ele é casado, se não me engano, quando eu entrei em contato com ele, Fase de quê? Oi? Fase de quê? O quê? Você falou que já passou da fase de quê? Não é porque ele já passou muito da fase de ser um dedição. Ah, Né? Não, Boff com 2 Fs não tem E no final. Né? E aí, tipo assim, quem sabe quando ele era novinho, né? Talvez eu pegaria, mas hoje em dia tá muito passado, assim. Eu acho que é 65 anos. Aí eu gosto do coroa, dá licença? Sou filho da minha mãe também. Aí, gente, tipo assim, para além da discussão dos gostos, o outro é o Henrique Dussel, né? É argentino. Acho que o Dussel ainda é vivo, né? Também não pegaria, já passou do ponto. Dussel, D-U-S-S-E-L. Não sei se é um L ou 2 L, acho que é só um. O Henrique Dussel, ele vai falar justamente sobre a questão do incomprimento do outro e de toda a desgraceira que a colonização com base no catolicismo, no cristianismo católico, fez aqui nas Américas, né? Todas as atrocidades. Aí, vamos então por blocos. Né? Eu juntei o final com o começo aqui, né? Falando sobre esses 2 autores que eles são da teologia da libertação. Que ela é, inclusive, algo que surgiu, né? Dentro do meio eclesiástico ali, católico, pensando por uma ótica um pouco marxista, um pouco revolucionária e também a própria questão da emancipação dos povos, né? Então ela vai passar por boa parte dos filósofos e teólogos aqui da América Latina como algo, né, progressista. Ela tem uma natureza completamente diferente da teologia da prosperidade, que é algo no qual o neoliberalismo se entranha dentro das religiões, principalmente as neopentecostais. Né? E além disso, nós vamos ver também a teologia da dominação, que é esse momento atual no qual, né, a política tenta devorar o Estado, quer dizer, a religião tenta devorar a política e o Estado, né? E com isso também dominar a sociedade. E aí, nós vamos entrar aqui nessa questão. Coletivizar a religião não é o caminho. Por mais que nós tenhamos algumas religiões ali que elas tenham um aceno em termos ali, de se cumprir as próprias doutrinas religiosas, né, dos ensinamentos ali dos seus mártires, dos seus líderes, né, religião ainda assim é algo do individual. Quando a gente fala sobre coletivo, ela também é algo coletivo. As pessoas vão se unir ali em torno da questão da fé. Mas nós estamos falando do Estado que é laico. O Estado brasileiro não tem religião. O Estado brasileiro não deve ter religião. As pessoas têm que ter liberdade, né, para professar suas religiões, sejam elas quais forem. Se a pessoa quiser ser satanista, a pessoa tem o direito. Né? E ao mesmo tempo a gente vê, né, que as religiões neopentecostais no geral, principalmente essas que cresceram muito, né, elas não respeitam outras religiões.
Então é sobre isso que a gente está falando, né? Sobre pessoas entrarem aí e basicamente destruírem ali terreiros de Umbanda, né? Terreiros dos Candomblé. A gente tem visto essas religiões penetrando os morros, né? E através da violência, do tráfico e da criminalidade, né? Pessoas de terreiros sendo expulsas dali, sendo ameaçadas e mesmo mortas, porque essas pessoas se converteram a esse dito cristianismo, né? De tipo protestante, mas especificamente neopentecostal. Então, a gente não está falando sobre aquelas pessoas que vão fazer o culto, que vão fazer romaria, vão a pé para a Trindade para pagar promessa, né? Ou vai fazer o culto ao padre taxista ou da igrejinha do negócio. Lembrando que essas igrejinhas, né, e essa fé católica, ela chegou aqui com uma extrema violência, né? Ou você se convertia a ela, você morria, né? Você seria morto ali, né? E por aí vai indo. Então, nós tivemos um processo muito forte de aculturação, principalmente dos povos indígenas, né, em relação a isso. E depois, né, a mesma coisa foi se feita, né, compulsoriamente em relação às pessoas pretas escravizadas e também as que resistiram em quilombos. E a gente vê hoje missões, né, religiosas aí na Amazônia, em diversos locais ali, onde a gente tem uma crise social, no qual essas pessoas estão aqui para catequizar. Ou seja, o custo do assistencialismo delas é justamente essa questão da conversão, né? E aí nós não estamos mais então falando sobre a questão de credo, de culto, de profissão de fé. Nós estamos falando sobre uma atuação social politicamente planejada com fins bastante escusos, porque essas religiões também estão envolvidas em muitos escândalos de corrupção. Inclusive, boa parte delas pessoas lideranças extremamente enriquecidas, né? E boa parte delas com um discurso totalmente reacionário ali, porque nesse momento, né, a onda ter um discurso reacionário, né? Porque eles têm, né, nessa captação, né, nessa penetração daquilo que a gente chama de bolsonarismo, mas é basicamente o nosso conservadorismo neofascista, né, que está aí em ascensão, penetrando dentro, né, das esferas religiosas. E a gente tem um critério racial muito forte nessas religiões neopentecostais. É por isso que eu recomendo a vocês lerem a tese da professora Jaqueline, da UNB, se eu não me engano é Jaqueline Teixeira, né? Depois eu posso compartilhar com vocês, desde que vocês me lembrem, porque vocês sabem como é que é a memória da titia aqui, né? Quantas horas? Eu ainda tenho perguntas para responder. Quanto? Quase 10 horas, faltam 8 minutos, 7 O minutos. intervalo de vocês é 10h20, é? Não, era 9h40. Já passamos um pouquinho. O debate está acalorado. Sobre a questão da isenção. Isentar é não tributar, né? Todas as instituições e pessoas, né, o agrupamento ali, elas são tributáveis, no geral, né? Tem poucos casos no qual se tem isenção. Você está confundindo isenção com desoneração, né? E essa questão da desoneração, ela então é diferente, né? Ela são para casos específicos ali, quando você quer movimentar a economia e tudo mais. A isenção é que constitucionalmente, né, essas empresas, algumas empresas, né? Em resumo, essas instituições religiosas elas não são tributadas, né? Por mais que elas tenham uma arrecadação monstruosa e em tese elas tenham uma função social a cumprir, né? Qualquer empresa, qualquer instituição pública ou privada, né, tem função social. Isso aí vocês vão precisar entrar na legislação sobre administração pública e categorização, né, sobre a atuação social das instituições. Não é o nosso papo para agora. E aí, alguém tem alguma pergunta aí? Ah, não, vocês estão conversando paralelamente, você quer comigo. Aí, sobre essa questão, então, né, esses grupos se tornaram extremamente poderosos, principalmente essas neopentecostais, né, por elas se esparramarem na forma de filiais, na forma de células, né, a todos os cantos. E elas têm ali uma arrecadação muito grande, e elas constroem prédios suntuosos, elas atraem as pessoas ali, então elas estão atuando no campo macro, como também micro, né? Vou colocar a questão da videira, por exemplo, né? Eu já participei de célula da videira a convite de uma amiga, mas eu nunca fui neopentec, né? Nada contra, até tem os amigos que são. E aí, ao mesmo tempo, você vê que eles
tem uma lógica assim que vai puxar a própria questão do empreendedorismo, da questão comercial, e os evangélicos, assim como os judeus, eles têm esse negócio, né? Procure comprar ali de pessoas que são da igreja, que são da religião. Então eles têm um vínculo social muito forte, construído inclusive em relações totalistas, né? Os maçons também têm isso, diversas religiões têm isso, né? Aí é basicamente isso. Então eles também vão ter os grandes templos ali, né? Tipo assim, não, agora é hora de congregar e vocês irem lá pagar o dízimo, né? Essa questão, o dízimo não é tributado. O dízimo, ele vai limpinho para a mão das lideranças religiosas ali, né? Algumas que elas são centralizadas, né? Que tem os donos, né? Os grandes líderes ali, né? Como o Edir Macedo, o R.R. Soares, do Chapeuzinho, Valdemiro, né? E como é que chama o demônio lá? Malafalsa, né? Essas pessoas, elas são donas, né? De uma religião. Feliciano. Ai, Você nem fala, não. vai só ladeira abaixo. Só ladeira abaixo. Só piora. E aí, de vez em nunca, né, para defender de fato a fé, né, vai surgir o Henrique Vieira. Mas o Henrique Vieira, ele é um acontecimento que acontece uma vez na vida e outra na morte, né? São poucas pessoas dentro das religiões, principalmente as neopentec, que elas têm uma mentalidade progressista e elas se posicionam e elas estão ali em posição de poder. O Kleber Lucas, né, que eu ouvi o Kleber Lucas quando eu era adolescente, o cara é maravilhoso. Fora que esse negócio pegaria. O Kleber Lucas, eu comecei a ouvir ele quando eu fui interno no Instituto Federal de Séries, ali, no técnico do meio ambiente, por aí vai. Ava Santiago tem se destacado no cenário local. Ava Santiago. Ava Santiago? É uma vereadora daqui de Goiânia que tem se destacado também no campo progressista, tem toda uma trajetória dentro das igrejas. O problema da Ava é que ela consegue uma coisa, o povo vai lá, cai em cima dela e tira duas. Literalmente ela sozinha lutando naquela Ela é causa. sozinha. Ela é sozinha lutando com todo mundo. E qual é a religião dela? Ela é evangélica. Não, mas ela está no campo das... Batista? A última vez que eu vi ela era cristã. Não sei qual igreja que ela foi. Sim, ela é cristã, batista, mas ela é assembleiana. Assembleia de Deus. Faltou o nosso queridinho também. Faltou o Padre Júlio também. Padre Júlio. Padre Júlio. Isso, Padre Alguns Júlio. padres também Isso. da Amazônia, né? Vou lembrar o nome dele. Nós temos muitas figuras que elas estão dentro das religiões e elas têm justamente se levantado contra essa ascensão neofascista dentro das religiões e essa lógica da teologia da prosperidade. Mas assim, em algumas outras religiões, como por exemplo a própria católica, né, as próprias religiões pentecostais, né, a Assembleia tá aqui, né, a religião batista, Assembleia, Quadrangular, qual que é a outra? Adventista. Essas religiões, elas ainda têm, né, um freio e um contrapeso pela ótica da religião a essa lógica, né, da teologia da teologia da prosperidade, né? Boa parte delas. E elas têm um senso de comunidade maior, né, do que essas outras, né, que são neopentecostais, a Videira, Sal da Nossa Terra, Universal, Fonte da Vida. Essa é a teologia da prosperidade, mas da moralidade elas não aceitam qualquer um lá dentro, não. A teologia da prosperidade não é uma coisa positiva. Pois é, essa que é a eu questão. estou falando a moralidade também, porque eu sou divorciada. E quando foi para me procurar uma igreja que me aceitasse, eu rodei o setor universitário quase inteiro, quase todo mundo tinha imposição sobre uma mulher divorciada. Porque no fim das contas as regras religiosas elas ainda são arcaicas. Pois é. E quem principalmente sai tipo assim, lesado por tudo isso, são as mulheres. Isso é verdade. As mulheres são a pior classe que existe. Não, as mulheres são a melhor classe que existe, mas elas sofrem politicamente. Dentro da conduta arcaica que eu falo. Porque é a pior classe. Ela não tem direito de divorciar, ela não tem direito de instituir, ela não tem direito de fazer nada. Ela tem que ser arrependida. Porque no fim das contas os direitos das mulheres eles têm sido sistematicamente atacados ao longo de anos, né? Ao mesmo tempo que a gente também está falando sobre lugar
lugares ali onde existem graus e níveis de conservadorismo, né? E as religiões que, assim, elas, embora tenham, né, o conservadorismo em si, mas elas não flertam com essa ideia de nazifascismo, são justamente as pentecostais, as católicas, as religiões de terreiro, quase como um todo, né? Além disso, nós temos outros ciclos ali, né? Tipo assim, tem gente agnóstica, gente ateia, até satanista, né? Maçom, dentre outras ali, né? Os espíritas estão meio que fechados com o Bolsonaro. Mas só que... Mas só que... E alguns umbandistas também, infelizmente. Contraditoriamente não. Pois é... Muito. Mas vindo de uma religião que é fundada com base em preceitos ali do evolucionismo, que é basicamente racista, né? Allan Kardec foi basicamente racista, né? Então não há muita esperança. E olha que atualmente eu tenho estado ali frequentando o centro espírita. Mas a gente tem que ter uma fé crítica também, né, gente? E, né, quando nós voltarmos do intervalo, porque sim, nós faremos intervalo, nós continuamos a aula.